Estamos num culto de ceia, nos preparando, lembrando da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Gostaria de abrir o culto de pregação já, preparando para a pregação. Se você pode abrir a sua Bíblia no profeta Jeremias, no capítulo 31, profeta Jeremias, capítulo 31. Enquanto você está abrindo, eu vou colocar meu óculos aqui, que eu já não enxergo bem. Eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 31. O profeta Jeremias é um profeta que foi usado num momento muito difícil da nação de Israel, principalmente do reino de Judá, porque Judá era um reino extremamente obediente. Israel já tinha desobedecido a Deus, o cativeiro já tinha levado eles embora. A nação de Judá começou a desobedecer a Deus, começou a se afastar dos caminhos do Senhor. E quando se afasta dos caminhos do Senhor, mesmo que nós somos escolhidos do Senhor, os juízos de Deus vêm, porque Deus é Pai. E todo bom pai, ele disciplina seus filhos. E como a nação de Judá começou a se desviar dos caminhos do Senhor, a Babilônia entrou em Judá e levou Judá cativo. Deus disciplina, mas Deus também nos ama. E o profeta Jeremias foi usado nesse momento para a nação de Israel, de Judá, e serviu também para Israel, que já estava no cativeiro. Mas ele trouxe uma profecia de longo prazo, mais ou menos uns 700 anos antes. E eu queria ler essa profecia com você hoje, nessa manhã, porque tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui nesse culto. E o profeta Jeremias fala no capítulo 31, versículo 31, está assim, olha: eis aí, vem dias, porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Quando ele fala em dias, não é os nossos dias gregorianos, são os dias de Kairos de Deus. E ele diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. O relacionamento de Deus com o seu povo e com a sua igreja é de noivo com noiva, é de marido com mulher. E o versículo 33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está falando, não vai ser mais nas tábuas da lei, agora vai ser lá no seu coração e na sua mente que eu vou imprimir as minhas leis. Mas isso é daqui a alguns dias, num momento chamado nova aliança. Versículo 34 diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas à lua e às estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Quando eu falo aqui, muitas vezes as pessoas acham engraçado. O Deus que você serve e o Deus que eu sirvo, ele é conhecido como Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaó, o Deus da guerra.
O nosso Deus, Ele é bom, Ele é amoroso, mas Ele também é justo e Ele é o Deus da guerra. Guarda isso. Muito bem, e aí no versículo final do 35, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Guarda esse versículo. Deus tem uma aliança com a nação de Israel, e Ele prometeu também uma nova aliança. E nessa nova aliança, Deus vai levar junto, não só a nação de Israel, vai levar junto, como desde o começo do Velho Testamento, Ele quis levar através da velha aliança, todos aqueles que creem na obra do Senhor, e todos aqueles que creem nele, como Criador dos céus e da terra, e o nosso Criador. E na nova aliança, Deus encaixa com muito mais claridade os gentios, porque Deus veio para judeus e para gentios. E a igreja dos dias de hoje, que é a igreja da nova aliança, agora a gente vai andar lá na frente, a igreja agora está estabelecida, a nova aliança chegou, Jesus é a nova aliança, e nessa nova aliança inclui não só judeus, mas os gentios que também aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que somos uma boa parte de nós aqui. Se bem que uma boa parte de nós aqui temos sangue judeu. A maior parte do povo brasileiro tem descendência judaica. É só você estudar. Muito bem, então existe uma nova aliança, e nós estamos comemorando hoje o dia da nova aliança que Jesus inaugurou para nós. Agora as leis são colocadas no nosso coração. Os sacrifícios que se faziam no Velho Testamento, agora não precisa mais, porque Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. É só nós reconhecermos esses princípios e instalá-los no nosso coração. E todo o aplicativo celestial dos princípios de Deus vem junto com o Espírito Santo. É só você decidir o que você quer fazer da sua vida. E esse é um culto de comemoração da nova aliança que Jesus inaugurou com o seu sangue. E aqui está o cumprimento dessa promessa que Jeremias fez. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 36. Presta atenção, porque você também precisa conhecer geopolítica. E na geopolítica de Deus é o seguinte: ninguém vai destruir a nação de Israel. Israel hoje luta com os inimigos do norte, Israel hoje luta com os inimigos do sul, Israel hoje luta com os inimigos do leste e do oeste. E Israel vai sair vencedor de todas as guerras até o dia da volta do Senhor. Vai ser oprimida, vai passar por muitas guerras, por muitas lutas, mas Israel não vai ser destruído. Porque Deus tem uma promessa com a nação de Israel, fisicamente falando. E com a igreja Ele tem uma promessa espiritual. Nós somos o seu povo, ok? Então guarda isso, porque nós vamos ver ainda muitos movimentos acontecendo. Uma aliança de paz está sendo costurada já há alguns anos, eu já preguei sobre isso aqui. Quando esse contrato de paz for assinado, e ele está próximo de ser assinado, um contrato mundial de paz, e Israel e os árabes vão fazer parte desse acordo, você se prepare, se é que nós já não fomos embora. O arrebatamento está às portas. Pode acontecer um pouquinho antes da assinatura desse contrato, pode acontecer um pouquinho depois da assinatura desse contrato. A nossa responsabilidade hoje é falar de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Essa é a regra, esse é o tema que nós temos colocado. Falar da bondade de Deus para todas as pessoas, todos os nossos amigos, e trazê-los para o Senhor. Não é para trazer para a igreja Jesus Cristo é o caminho, é levar para o Senhor, porque logo mais o arrebatamento vem, e depois do arrebatamento, esquece, porque são só dias de juízo que estão se instalando sobre a face da terra. Graças a Deus que nós podemos estar aqui nessa manhã e comemorar a chegada da nova aliança, e que nós podemos fazer parte dessa nova aliança. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus que
misericordioso. Amém? Que você seja bem-vindo nessa manhã ao nosso culto de ceia. Gostaria que você pegasse sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 26 diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. E deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. A mesma nova aliança, tem algumas Bíblias que não aparece a palavra nova, só aparece aliança, mas o melhor deles é nova aliança. E Jesus citou aquilo que o profeta Jeremias leu, nós lemos em 31. Derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Nós já pregamos um culto inteirinho só sobre esse versículo 29. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós sempre, quando terminamos a Santa Ceia, a gente tenta cantar um hino aqui e a gente sai. São palavras do Senhor. Queria chamar sua atenção para isso, que são palavras do Senhor. E o Senhor cita o texto no versículo 28, a nova aliança. Vocês já sabem que eu falo muito isso no casamento. O nosso Deus é um Deus de alianças. E se você olhar na Bíblia, a quantidade de alianças, você vai ver. Então, aliança é um compromisso entre uma ou mais partes. E o Deus que nós servimos é um Deus de aliança. Ele gosta de fazer aliança. E eu ainda falo assim, por que Deus estabeleceu alianças? É uma pergunta que eu sempre me faço. E a melhor resposta que eu tenho até aqui é: para que a raça humana não se autodestruísse no seu caminho, no seu caminhar sobre a terra. Se Deus não fizesse alianças conosco, nós já estávamos totalmente destruídos. E aliança é um acordo entre um mais forte com o mais fraco. Eu sempre falo isso para os noivos. O casamento também é uma aliança. Nós temos vários tipos de aliança na Bíblia. O casamento é uma delas. E é sempre assim, um mais fraco com um mais forte. E existem alianças temporais, existem alianças pela vida toda. Nós temos vários tipos de aliança. E normalmente na Bíblia Sagrada, quando você olha, quando as alianças são pela vida toda, essas alianças elas são seladas com sangue. E por que a Bíblia fala de alianças de sangue? Porque o sangue na Bíblia é algo muito sério. E eu queria mostrar para você. Eu poderia simplesmente falar, mas eu queria que você visse na sua Bíblia. Então, se você puder vir aqui em Levítico, rapidamente Levítico 17. Eu estou controlando o meu horário, quando precisar eu paro, tá bom? Eu vou encurtando depois um pouquinho a mensagem. Mas olha aqui em Levíticos 17, por favor. E veja o versículo de número 11. Eu queria que você visse na sua Bíblia, não no projetor. Levíticos 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Esse é o princípio bíblico da aliança antiga, da velha aliança. Na nova aliança, o princípio continua o mesmo. Nós precisamos apresentar diante do Senhor, fazer uma expiação pelo pecado,
e é através do sangue que se faz a expiação pelas nossas almas. Porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida, porque o sangue significa vida. Só que nós estamos numa nova aliança, e nesta nova aliança, houve uma mudança de formas de alcançar os objetivos. O Velho Testamento nunca alcançou um completo juízo correto, ou seja, uma justificação completa com o sangue de animais. O Velho Testamento nunca conseguiu fazer isso. A velha aliança era algo temporário até que chegasse a nova aliança. E para eu te mostrar isso, você precisa vir aqui aos Hebreus comigo. Venha aos Hebreus. Qual o livro? Você vê, o Novo Testamento foi escrito para os gentios. Mas Deus deixou alguns livros aqui no Novo Testamento que servem para os judeus. Um deles é os Hebreus. É um livro que quem é gentil não gosta muito de ler o livro aos Hebreus, porque é linguagem judaica, é linguagem de Velho Testamento. Então eu quero trazer você aqui no livro aos Hebreus, capítulo 10, e deixa eu te mostrar alguns versículos aqui, para que a gente ganhe tempo aqui. Vamos começar no versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos aos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, no ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível. Esse versículo 4, se você tiver uma caneta aí, você marca. Se não tiver uma caneta, você rasga um pedacinho do versículo 4 para você lembrar. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, aquele sangue que era oferecido na velha aliança, era um sangue temporário. Ele cobria o pecado, mas ele não perdoava o pecado. Então, a justificação daqueles que morreram no Velho Testamento é pela fé que eles tinham, que era o sangue daquele animal que não tinha feito nada de errado para eles, e que aquele sangue estava sendo ofertado no lugar do deles que tinha feito ofensas a Deus. Mas era temporário, até que chegasse a nova aliança. E o autor aos Hebreus está explicando isso, principalmente para hebreus, porque a gente que é gentil, a gente nem conhece a história da nação de Israel. E ele diz isso, o versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Palavras de Jesus. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, lá na eternidade, Jesus falando essas coisas: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eles já acertaram isso na eternidade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. A palavra santificados é separado do mal, sem contato com nenhum mal. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do
corpo de Jesus Cristo, e eu quero que você marque também isso na sua Bíblia, uma vez por todas. Uma vez só foi suficiente. O sangue ofertado na cruz do Calvário foi suficiente para apagar os pecados de toda a humanidade, todinha. Essa é a nova aliança que nós vivemos. Nós não precisamos mais fazer todo aquele sistema sacrificial do Velho Testamento. Olha quanta coisa que Jesus poupou, tanto para os judeus quanto para os gentios. Nós não precisamos. Agora, nós só precisamos entender o que Jesus fez, entender que Jesus é aquele cordeiro que vezes por vezes sacrificavam, entender que aquele cordeiro apontava para Jesus e que Jesus é o cordeiro definitivo. A hora que você entende isso, a hora que você entende que o sangue do cordeiro Jesus é suficiente para apagar os pecados da humanidade e justificar cada um de nós diante de Deus, pela fé, se você crer isso no seu coração, o Espírito Santo vai morar com você, todos os princípios bíblicos, o Espírito Santo vai te ensinar, conforme nós vamos estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos dirigindo, vai nos orientando, e nós vamos crescendo na presença de Deus. E nós temos então uma aliança. Toda aliança precisa de um sinal. Eu queria também chamar a sua atenção para isso. Como isso amplia o nosso entendimento das coisas espirituais. Nenhuma aliança é feita sem um sinal. O casamento é uma aliança. Sabe qual é o sinal? E o casamento é uma aliança de sangue. Ou seja, toda aliança de sangue, enquanto a vida estiver acontecendo, está valendo a aliança. Quando o homem tem o primeiro relacionamento sexual com a mulher, ele rompe aquele ímen e sangra, aquilo é a confirmação da aliança do casamento. Se você perguntar para sua avó, se você perguntar para sua bisavó, mas não pode ir no espiritismo para invocá-lo. Se ela já morreu, não mexe com ela não. A Bíblia diz que é para não mexer com os mortos. E pergunta para ela se no tempo dela, quando as pessoas casavam, não tinha que apresentar o lençol com a mancha de sangue, para as famílias verem que realmente era virgem a pessoa com quem casou. E quanta confusão não se arrumava naquele tempo. Toda aliança tem um sinal. Eu cito algumas aqui, em vários lugares que eu vou. Por exemplo, o arco do concerto. Não é arco-íris. Na Bíblia mesmo eles colocam arco-íris, mas está errado. O nome daquele sinal que Deus fez foi o arco do concerto. Por que toda vez que chove e a gente olha e quando o sol está ali, a gente consegue ver aquele arco? Aquilo é um sinal de uma aliança que Deus fez com Noé. E Deus falou para Noé, toda vez que você olhar esse arco, é para lembrar você que o mundo já foi destruído uma vez, por falta de obediência e por maldade, porque Deus tem taças de iniquidade. Eu tenho orado até e eu pergunto para Deus, eu não tenho essa resposta. Como é que está o tamanho da taça de iniquidade da nação brasileira? Outro dia acho que eu estava conversando com o Bandina. Parece que está faltando algumas gotinhas para a taça transbordar e o juízo vem. Não brinca com Deus não, porque o juízo de Deus vem. É que Deus tem taças. E quando lota as taças, os juízos vêm. Você acha que o juízo do Apocalipse não vem? Vem. Não começou ainda não. A igreja ainda está aqui. A igreja ainda é a representante oficial de Jesus na terra. Mas logo mais a igreja vai ser arrebatada e os juízos virão. No tempo de Noé veio. E Deus falou para Noé, cada vez que você olhar para aquele arco do concerto, é o sinal para você não esquecer que a humanidade é má. O pecado que ainda está dentro da humanidade é mau. Se você vê esse fogo de Los Angeles que nós vimos, a maior parte daquelas casas de artistas, o que eles faziam dentro daquelas casas,
Não dá nem para falar aqui. De tão nojento que é o que eles faziam naquele lugar. Os juízos de Deus vêm. Se a gente olha, eu fiz questão de ler Jeremias 31, porque a aliança que Deus tem com a nação de Israel na área de população é a circuncisão. Todo judeuzinho, no 8º dia, tem que fazer circuncisão no prepúcio, que é o órgão reprodutor deles. E toda vez que eles olham para aquela circuncisão, o rabino ensina isso. Nós temos uma aliança com Deus. Nós somos o povo de Deus. Todo judeu sabe isso. E muitas vezes, 3 ou 4, 5 vezes por dia, ele lembra disso. Que ele tem que fazer xixi. E ele vai ter que lembrar que ele tem uma aliança com Deus. Essa é a metodologia de Deus. Então é assim. E essa aliança que Deus tem com a nação de Israel é que ninguém vai destruir a nação de Israel. A nação de Israel é um povo multiplicador, um povo que vai crescer e vai fazer parte do novo céu e da nova terra. E Deus vai reinar com a sua igreja lá da Nova Jerusalém, em Israel. Muito bem. E aonde eu queria chegar para a gente cear? Eu queria chegar no batismo. Quantos batismos nós temos na Bíblia? 6. Todo cristão passa por 6 batismos. Não vou falar dos 6 hoje, mas vou falar de 2 aqui que é importantíssimo. O batismo de João e o batismo cristão. As pessoas confundem muitas vezes, acham que é tudo um batismo só. Não tem um batismo só. Tem o batismo de João, que é o batismo do arrependimento, e tem o batismo cristão, que é o nosso batismo. Agora, nós também passamos pelo batismo de João ao longo da nossa vida. Então eu quero te mostrar isso. Porque se você não entender os 2 batismos, dificilmente a sua fé é fortalecida na obra que Jesus realizou na cruz. Porque nós não fazemos obras físicas de fazer ofertas para Deus, pegar os cordeiros. Não, nossa obra agora é, por fé, entender quem é Jesus e o que Ele fez por nós. E o batismo para nós é o sinal de uma aliança que nós temos com Deus. Por isso que quem crê, seja batizado. É o que a Bíblia fala. É importante crer? É, mas tem um outro passo depois do crer. O outro passo é, cadê o sinal da sua crença? É o batismo. Então, tem muitas pessoas que desprezam o batismo na igreja. Não precisa de batismo. Eu já fiz a minha publicação de fé, já fiz a minha publicação, a minha declaração de fé pública e tudo bem. Não. Tem mais um passo. E o sinal? E o sinal da aliança que você tem com Deus? Sinal da aliança. Vamos lá. Abra comigo aqui, por favor. Já estou terminando. Marcos capítulo 1. Vou começar a ler. Versículo 2. Marcos 1, 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É isso que João Batista fazia. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O batismo que João Batista pregava era diferente do batismo que Jesus ordenou. Esse é o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Eu já expliquei aqui, tem um culto nosso eu fiquei mais de meia hora para explicar a palavra arrependimento. Você vai nessa direção, vê que você está errado, tem uma consciência completa, faz uma meia curva, volta e vai para a direção oposta e nunca mais vai para aquela. Isso é arrependimento. Sem arrependimento não há verdadeiro perdão de pecados.
Então João Batista pregava o batismo do arrependimento. Aí o versículo 5 diz assim: saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, traziam um cinto de couro, se alimentavam de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo assim: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João preparava as pessoas para receber o Salvador. Eu não posso receber o Salvador sem primeiro ter convicção que eu sou um pecador. Para que eu preciso de um Salvador? Muitas vezes, nossos amigos que hoje nós falamos de Jesus se converteram, mas muitas vezes eles perguntavam: por que eu preciso de um Salvador? Eu não fiz nada de errado. Mas a Bíblia diz que todos nós, depois de Adão e Eva, e somos descendentes de Adão e Eva, nós nascemos do pecado. E nós fazemos coisas erradas. E nós precisamos nos arrepender disso, sabendo que isso não agrada a Deus. O ato de eu me arrepender é que eu entendo que existe um Criador, eu estou fazendo coisas diferentes do que Ele mandou fazer, e eu preciso mudar a minha vida. Só não sei como fazer isso. Mas eu tenho consciência disso. Todo homem tem essa consciência do bem e do mal. Porque a árvore que entrou dentro de nós, depois que foi comida, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu conheço o bem, não tenho força para fazer. Eu conheço o mal, tenho morro de vontade de fazer a coisa errada. E dificuldade de fazer a coisa certa. Então esse é o batismo que João falava. Não dá para eu te apresentar Jesus se primeiro eu não te apresentar o arrependimento. Esse é o batismo do arrependimento. Você tem que ter convicção que você é um pecador e que você precisa mudar de vida. Agora olha só. Vem comigo para Mateus, capítulo 3. Versículo 11. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele tem a mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Você imagina a situação. Lá vem Jesus, João está batizando. Já eu volto no texto bíblico. Jesus chega para João e João pergunta o que ele quer. Falou: não, eu vim aqui para você me batizar. O quê? Eu batizar você? Esse aqui é o batismo do arrependimento. Você não tem nada que se arrepender, você não tem pecado algum. Você já foi instigado um monte de vezes para fazer coisa errada. Você não tem pecado algum. Não tem sentido eu batizar você, Jesus. Versículo 14. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Eu fico perguntando, será que João entendeu? Jesus falando: ô João, tem que ser assim. Não fica nervoso. Deixa ser assim, você vai me batizar, para que toda a justiça se cumpra. E João falou: ah, tá bom. Mas que justiça é essa? É o princípio que está por trás que é importante a gente entender. Batismo não significa só mergulhar.
Batismo também significa identificar-se com. Quando eu me batizo, eu me identifico. Identificar é você. E aquilo que você está sendo identificado se torna um. Eu já contei essa história várias vezes. O policial me parou, minha carteira não estava lá, precisei mandar chamar buscar a carteira. O policial, o senhor não entende, eu não sei quem é o senhor, enquanto eu não ver sua carteira de identidade, eu não vou liberar o senhor daqui, não sei quem é o senhor. Aí eu mando a carteira, ele olha a carteira. Aham, seu João, agora sim. O senhor e esse documento está certinho, vocês podem ir embora. Carteira de identificação, você e aquele pedacinho de papel, que agora a gente leva eletronicamente, são um. E João fala, Jesus fala para João, deixa ser assim, para que a justiça de Deus, que justiça? Alguém inocente morrendo por aquele que não é inocente. Jesus precisava se identificar com o pecador. Qual foi o documento legal que Jesus se identificou com o pecador aqui na terra e ficar registrado no céu? O batismo de João. Ao ser batizado por João, Jesus está dizendo assim, eu e todos os pecadores que reconheceram os seus pecados que João batizou, somos um. Jesus se identifica com o pecador, porque se ele não se identificar com o pecador, para que ele vai na cruz do Calvário? Para fazer o quê? Ele morreu na cruz do Calvário. Ok, isso é o que nós comemoramos na Santa Ceia. O pão e o vinho, nós trocamos o pão, recebemos o pão e vinho, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que foi entregue por você na cruz. Que bom. Eu entendo isso que o senhor foi lá na cruz. Agora, você já se identificou com a obra que Jesus fez na cruz? Porque ele se identificou com você e comigo no batismo de João. Agora eu preciso ir, agora é minha vez nessa aliança. Você morreu por mim, agora eu vou me identificar com você. E aonde que eu vou me identificar com você? Declarando que eu concordo que você morreu na cruz do Calvário, que você é sem pecado, que aquele sangue e aquele corpo que foi entregue ali, foi para lavar os meus pecados. Eu deveria estar ali, mas então eu vou me identificar e vou deixar um sinal registrado nos céus e na terra. Eu e você somos um, na sua crucificação, na sua morte e na sua ressurreição. E o que é seu é meu e o que é meu é seu. Agora você vem comigo aqui, ó. Mateus 28. Vamos lá no finalzinho do livro de Mateus. Te levei no começo, te levo para o fim. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e apareceu a mais de 500 pessoas, ficou 40 dias na terra, e quando ele encontrou com os discípulos, ele disse, versículo 18, Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que significa isso? Messias, ungido, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Agora ele fala publicamente, antes ele não falou. Quando Pedro teve aquela revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele falou assim, shh, não fala nada para ninguém ainda, porque eu preciso cumprir todo o ministério. Agora sim, ele cumpriu, Jesus fez a parte dele. Ele se tornou homem, se identificou com o pecador, e foi morto para pagar os pecados como uma pessoa errada fazia naquela época. E lá na cruz, com aquele sangue inocente, aquele corpo dele, ele morreu por todos os nossos pecados. Não é por alguns. Uma única vez, eu te levei no livro de Hebreus hoje. Paulo diz, uma única vez é suficiente, porque é um sangue puro, e aquele sangue compra todos os pecadores do mundo que quiserem. Porque Deus não obriga a gente a aceitá-lo. Deus não obriga a gente a se salvar. Ele veio nos salvar.
Ele morreu e se identificou com você e comigo no batismo de João. A pergunta agora, você entende que ele foi na cruz? Ah, eu entendo. É uma fé mental. Mas Deus não quer fé mental. Deus quer fé do coração. Quem crer e for batizado. Crer é verbo. Mostra através da ação do batismo, que é o sinal que você realmente creu. Deixa registrado, para que o inferno não tenha nada contra você e contra mim. Então olha só. Volta aqui no Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Responsabilidade número 1, foco número 1 de uma igreja, fazer discípulo. Não é ficar batendo boca, discutindo, ficar vendo que é a maior igreja, quem arrecada mais, quem faz isso, quem faz aquilo. O negócio de igreja é fazer discípulo. Faz discípulo. Olha lá. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ou seja, alguns estudiosos ainda dizem que a palavra certa aqui não é ide, é indo. Ou seja, o meu chefe me mandou ir para Londres fazer um trabalho. Eu estou indo para lá, eu vou aproveitar e vou pregar o evangelho para as pessoas que estão em volta de mim. Amanhã eu vou para Portugal, eu vou pregar o evangelho. Amanhã eu vou na África, eu estou pregando, indo. Por onde você passar, faz discípulo de Jesus. Não precisa ser um evangelista caracterizado com uma chamada principal de evangelho. Pode até ser que você seja, mas todos nós temos essa responsabilidade. Ele fala, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até o dia que chegar o juízo do Apocalipse, o Senhor vai estar com a gente. E Ele vem nos buscar, Ele prometeu para nós que Ele vem nos buscar. Mas ser batizado, agora é batismo cristão. Quando nós somos batizados, nós ensinamos isso, por isso que a gente faz curso de batismo. Ah, vocês fazem curso de batismo? Para que curso? Se eu já creio, eu vou batizar. Ok, tá bom, você quer, então batiza. Agora, quer clarear um pouco mais o entendimento do que você vai fazer para ter certeza que amanhã tem gente que muda para outra igreja e batiza lá nas outras seitas, sabe disso, né? Teve uma pessoa aqui da igreja que falou, agora eu conheci Jesus de verdade na igreja tal. Aquilo não é igreja, aquilo é seita. Eu falei, quase me bateu. É seita? O senhor está com inveja. Não estou com inveja. Eu não tenho inveja de seita. Eu tenho raiva. Então o negócio é o seguinte, você vai chegar lá, a primeira coisa que eles vão mandar fazer, você é batizar. Porque o seu batismo não valeu. Você tem que ser batizado na seita. O senhor está brincando que vão fazer? Vai fazer e você vai ficar lá. E ainda profetizei para ela. Foi, fez, chamaram para o batismo, fizeram a mulher batizar, está lá até hoje. Os batismos são coisas sérias. E o batismo cristão é importantíssimo. Agora, eu quero que você entenda, por que Jesus batizou o batismo de João? Para se identificar conosco, pecador. Por que nós batizamos o batismo que Jesus mandou fazer? Para que nós nos identificamos com a obra que Ele realizou. Sua crucifixão. Quando eu entro nas águas, eu estou dizendo, eu estou entrando com Jesus na cruz. Quando eu estou falando as palavras de fé, eu estou crucificado com Jesus. E Paulo ensina tudo isso para nós. Nós vamos ensinando nas aulas de batismo. Quando eu me mergulho, eu estou sendo crucificado e sepultado com Jesus. Quando eu me levanto das águas, todo mundo bate palma e canta, eu estou ressuscitando com Jesus. Tudo que Jesus fez e deu para mim. Então eu quero para mim, eu quero tomar posse legal. Como é que eu tomo posse legal? Declarando com o meu coração, com a minha fé, participando da Santa Ceia, que eu continuo crendo nisso, não abro mão disso, mas eu preciso também do sinal. Foi Jesus que mandou, não fui eu, não é a igreja, não é estatuto da igreja. Jesus mandou fazer. Amém? Você que acabou de ouvir esta mensagem, eu quero te dizer que em João 3,16 está registrado assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer fazer parte da família de Deus e ter a vida eterna junto com o Senhor, você precisa declarar publicamente que você crê na obra que o Senhor Jesus realizou
e que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem toda a autoridade, e que você crê que Ele é o Salvador do mundo, que foi lá na cruz do Calvário pagar o preço do seu pecado, do meu pecado e de toda a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que no céu há livros e os registros são feitos com palavras. A forma de nós registrarmos nossas decisões nos livros celestiais é através da palavra. Crer é um verbo, é uma ação. Então eu convido você a fazer uma oração comigo. Eu falo, você repete, porque a importância é que a sua voz chegue até os céus e seja registrado no livro. Então eu convido você a repetir comigo esta oração. Repita comigo: Pai Celeste, eu venho à tua presença para te dizer que eu ouvi esta palavra e creio no meu coração que o Senhor é o Salvador do mundo e que veio a este mundo em forma de homem para se identificar comigo e morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio nesta obra que o Senhor realizou, creio na ressurreição, que o Senhor, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, provando que o Senhor não tinha pecado algum e que este sacrifício foi válido diante dos céus. Eu creio nesta obra e peço, confirma o meu nome, Pai, no teu livro da vida, para que eu também possa fazer parte desta família que vai viver eternamente com o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao reino do Senhor. O Espírito Santo agora mora dentro do seu coração e ele vai começar a dirigir os seus passos e te orientar. Minha sugestão é que você procure uma igreja perto da sua casa, que seja uma igreja que realmente aplique os princípios e ensine os princípios do Senhor, para que você possa continuar crescendo até o dia do arrebatamento, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, que também é chamada da sua noiva. Seja bem-vindo em nome de Jesus.